Esta é nossa quinta aula do curso gratuito de folha de pagamento. Já passamos por muito conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas, te convido a voltar na aula 1 para você entender toda a sequência de aulas e conteúdos, porque eu preparei muito conteúdo em todas essas aulas para você. Já falamos sobre folha de pagamento, adiantamento, falamos de um fluxo completo de cálculo da folha de pagamento, pontos a se observar sobre folha de pagamento, falamos sobre os tipos de folha de pagamento, empregador, empregado, definições legais, falamos também sobre a base legal para o cálculo da folha de pagamento e ainda passamos por data de pagamento dessa folha de pagamento, considerando a legislação atual, como faz a contagem dessa data de pagamento, falamos sobre recibos de pagamento, conta bancária e vários outros assuntos. Então eu te convido a começar na aula 1, caso tenha chegado aqui nesta aula, que é a aula 5, e você ter um curso completo aí, com conhecimento completo. É importante você seguir toda a cronologia que eu preparei de aulas, tá? Lembrando que este curso é gratuito, atualizado, com muito conteúdo de qualidade que você pode aplicar no dia a dia e que eu busquei aqui ao longo das aulas levar uma visão 360 para você, além de conteúdo técnico, de legislação, para não ser chato, maçante, não precisa ser assim. Você entenda também sobre gestão, sobre pontos que você precisa analisar no dia a dia. Então, fica comigo até o final deste vídeo, desta aula, desta quinta aula, que eu trago também muito conteúdo e nela falaremos sobre a relação da folha de adiantamento com a folha de pagamento. Você entenderá na prática como que é essa relação. Muito bem-vindo aqui novamente ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui, como você deve estar acostumado, ou se é a sua primeira vez aqui no canal, temos muito conteúdo de departamento pessoal para você. Em todas as aulas, em todos os vídeos, em todos os cursos gratuitos que eu aqui publico, eu sempre busco levar o máximo de conhecimento possível. Se você está começando, se você já trabalha, se você já trabalhou no departamento pessoal, essas aulas, esses conteúdos são para você. E se ainda não é inscrito aqui no canal, vou te convidar para se inscrever. É muito importante que você se inscreva e também ative as notificações para acompanhar os novos vídeos. Então, o YouTube irá te avisar quando novos vídeos forem aqui publicados e temos vídeos semanalmente. Então, ative as notificações também, ok? Além de se inscrever. E outra coisa, envie para um amigo que precisa saber desse conteúdo riquíssimo sobre folha de pagamento. Clica em compartilhar. Compartilha esta aula, que é a nossa quinta aula, que nós falaremos da relação da folha de adiantamento com a folha de pagamento e também entenderemos o que é um instrumento coletivo, como, por exemplo, a convenção coletiva de trabalho, temos também o acordo, acordo coletivo do trabalho. Iremos entender como esses instrumentos coletivos se relacionam, iremos entender esse relacionamento desse instrumento coletivo com a folha de adiantamento ou com a folha de pagamento. Veremos tudo isso na aula de hoje, ok? Vamos começar aqui. Folha de adiantamento. Você pode estar se perguntando, mas eu nunca calculei uma folha de adiantamento? Ou todas as empresas têm folha de adiantamento? É obrigado a calcular? Sou obrigada a calcular? A resposta é não, não temos uma obrigatoriedade, salvo. Aí tem a bela exceção. Na legislação trabalhista, eu não tenho uma obrigação, por exemplo, na CLT, de fazer o cálculo de uma folha de adiantamento, mas tem sim uma exceção. Qual que é a exceção? Se houver previsão na convenção ou no acordo coletivo do trabalho. Se eu tiver essa obrigatoriedade no instrumento coletivo que abrange a empresa que eu trabalho ou a empresa que eu estou calculando a folha, eu preciso fazer a folha de adiantamento. Regra geral, não é obrigatório. A exceção, se houver previsão em instrumento coletivo, que é convenção coletiva do trabalho e acordo coletivo do trabalho.
ok? E qual que é a definição de uma CCT, que é a nossa Convenção Coletiva do Trabalho, e de uma ACT? Iremos passar sobre essas duas definições com exemplos a partir de agora. Iremos começar aqui pela CCT. O que é uma CCT? É um conjunto de regras trabalhistas que são negociadas e estabelecidas para cada categoria profissional. O sindicato abrange uma categoria e uma região. Por exemplo, o que é categoria? Comércio, metalurgia, lojista, são categorias de trabalhadores. Uma região é uma cidade ou várias cidades, ou uma região metropolitana, por exemplo, depende. Cada situação deve ser avaliada e cada sindicato abrange uma região e uma categoria. Por exemplo, se temos um comércio na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, precisamos nos atentar às regras trazidas na convenção coletiva da categoria de trabalhadores, que é do comércio, da região de BH, ok? Mas se eu tenho trabalhadores também do comércio, mas na cidade de Juiz de Fora, que não é abrangida aqui por esse instrumento coletivo, o que eu tenho que observar? O sindicato que abrange a cidade de Juiz de Fora e que é do comércio. Então, esse instrumento coletivo que eu irei observar. Então, é necessário que você compreenda o que é uma convenção coletiva, considerando categoria profissional e também considerando a região, tá, de abrangência do sindicato. E quando falamos dessa região de abrangência, não é, por exemplo, só por cidade, pode ser por região, mais de uma cidade, por exemplo, região metropolitana de um lugar X, tem um sindicato que abrange, ou cidades, por exemplo, cidades pequenininhas, um sindicato abrange a cidade X, Y, Z, ou, por exemplo, estou na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, é uma cidade maior, então é muito comum termos sindicato que abrange só a cidade de Juiz de Fora, mas temos também, eu trabalho com sindicatos que abrange Juiz de Fora e mais umas 10 cidades ao redor. Tudo isso vai variar e vai depender da abrangência do sindicato com relação a esse instrumento coletivo que é a convenção coletiva de trabalho. E como que temos uma convenção coletiva de trabalho, né? Por quê? Essa convenção coletiva de trabalho, ela parte de uma negociação e ela tem uma validade também que é de no máximo 2 anos. No próprio instrumento coletivo, no caso convenção coletiva, vai ter o início de vigência e o término da vigência. Então, quando temos uma convenção coletiva, há uma negociação entre o sindicato que representa os trabalhadores e o sindicato que representa as empresas, os empregadores. Depois que tiver uma negociação, chegar num instrumento coletivo que é benéfico para ambos os lados, nós temos a convenção coletiva divulgada. Outro ponto importante também, que eu falo mais no curso pago, mas eu vou falar aqui também para você saber, é que temos uma data base, ou seja, é uma data no qual aquela convenção coletiva começa a produzir efeitos. Por exemplo, todo mês de março, cada ano temos uma convenção coletiva de um sindicato X. Aí nós já sabemos que todo ano vai ter, por exemplo, um reajuste salarial, um reajuste no vale alimentação e etc. Porque na convenção coletiva pode ter diversos direitos além dos previstos na CLT, por exemplo, ou em súmula, ou instrução normativa. Então, a CCT é para trazer mais direitos para os trabalhadores daquela classe de trabalhadores, ok? E daquela região, claro. E a convenção coletiva, a empresa é obrigada a seguir, por exemplo, se eu estou em uma empresa X, que ela é de uma categoria X, e eu tenho um sindicato que abrange tudo que está na convenção coletiva, por exemplo, um vale alimentação de R$20 por dia. Se eu tenho empregado que é abrangido por essa convenção coletiva, eu tenho que seguir essa convenção coletiva? A resposta aqui é sim, não é opcional não, tá? É obrigatório você seguir a convenção coletiva, a menos que tenha um instrumento coletivo firmado com o sindicato, que é chamado também de acordo coletivo, né? Porque convenção e acordo são instrumentos coletivos. Mas se eu tenho um acordo coletivo com o sindicato, eu posso sobrepor alguns direitos de uma convenção coletiva, por exemplo, e vai se aplicar somente àquela empresa. Como assim?
vou te mostrar a diferença prática de CCT, que é Convenção Coletiva de Trabalho, e Acordo Coletivo de Trabalho. Mas antes, eu vou te convidar para conhecer o curso completo Especialista em Departamento Pessoal, que o link está aqui na descrição desta aula, que você está me acompanhando pelo YouTube. Nele, nós iremos do básico ao avançado, com mais de 260 aulas, dezenas de materiais para download. Nós conversamos e explicamos sobre cálculos trabalhistas, legislação, processo admissional, demissional, folha de pagamento, férias, rescisões contratuais, afastamentos do trabalho, prolabore, aprendizes, estagiários, módulos bônus, como Word, Excel, PowerPoint, dicas de carreira, orientações de carreira, melhor dizendo. Temos também módulos como sites importantes que você precisa conhecer para trabalhar no departamento pessoal, outros bônus como acesso a um grupo VIP de WhatsApp, onde eu envio conteúdos diários importantes e relevantes sobre o departamento pessoal. Neste curso completo você tem suporte a dúvidas, certificado de conclusão, ok? Qualquer dúvida durante as aulas você me envia na plataforma e eu te respondo rapidinho, até 48 horas você tem a sua resposta. E o curso, ele é atualizado, eu sempre busco ter aulas atualizadas porque a legislação trabalhista muda demais da conta. Então, nós sempre colocamos, retiramos aulas, substituímos por causa de entendimentos novos, novas aplicações de legislação trabalhista que são divulgadas. Então, a gente sempre vai atualizando as aulas para você ter o melhor conteúdo possível, ok? Então, está na descrição desta aula que você está me acompanhando o link para o curso completo, que eu tenho um módulo de folha de pagamento lá, gigantesco e muito completo, com todos os cálculos, tudo que você precisa saber para calcular com sucesso uma folha de pagamento, mas continue comigo aqui, porque iremos entender agora a diferença prática da convenção para o acordo. Primeiro, o que é um acordo coletivo de trabalho? Quando eu tenho uma convenção coletiva, abrange todos os trabalhadores de todas as empresas daquela região e daquela classe de trabalhadores. Mas se eu tenho um acordo coletivo, o acordo coletivo é a possibilidade que a legislação traz de uma empresa ou um grupo de empresas firmarem um acordo diretamente com o sindicato. Por exemplo, uma empresa que é do comércio firmou um acordo com o sindicato da categoria, estipulando direitos diferentes do previsto na convenção coletiva. Na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, traz que o acordo coletivo sobrepõe a convenção coletiva. Então, se eu tenho um acordo firmado, eu vou seguir o acordo no que compete. No objeto acordado, eu vou seguir o acordo coletivo de trabalho. Então, a diferença é: convenção coletiva aplica-se a todos da categoria, considerando a região de abrangência e a classe de trabalhadores. Acordo coletivo aplica-se somente à empresa que firmou o acordo com o sindicato ou o grupo de empresas que firmaram o acordo com o sindicato. As empresas que não participaram daquele acordo coletivo não vai seguir as regras que são pactuadas nesse acordo coletivo. Aí vai seguir as regras da convenção coletiva, ok? Então temos essa diferença que é muito importante que você conheça. Porque na folha de adiantamento, nós temos a possibilidade de ter a obrigatoriedade, seja por acordo coletivo ou seja na convenção coletiva, que tem essa obrigatoriedade de pagamento de um adiantamento de um percentual, por exemplo, 40% do salário do empregado ou 35%, depende de cada sindicato. E também fica aquela pergunta: mas eu tenho uma folha de adiantamento, mas quando eu vou pagar essa folha de adiantamento? Depende do sindicato, porque alguns sindicatos estipulam, por exemplo, todo dia 20 de cada mês, ou o sindicato vai estipular quinzenalmente, ou o sindicato pode estipular até o dia 25 de cada mês. Então, é necessário avaliar onde a data de pagamento e a obrigatoriedade ou não de ter uma folha de adiantamento, considerando o percentual de cálculo, por exemplo, 40% sobre o salário do empregado. Isso tudo você vai avaliar, seja na convenção coletiva ou seja em um acordo que a empresa tenha firmado. Se a empresa não firmou nenhum acordo, você vai na convenção coletiva. Vou te dar um exemplo aqui: adiantamento da competência de junho. Se na convenção coletiva está estipulado o pagamento até dia 20/6, você faz o pagamento daquele percentual sobre o salário que refere-se à folha de adiantamento lá no dia 20/6.
Mas e a folha de pagamento? A folha de pagamento da competência de junho vai descontar os valores que já foram pagos no adiantamento lá do dia 20, mas essa folha de pagamento, ela vai ser paga até o 5º dia útil de julho, como nós já estudamos na contagem. Trouxe aqui alguns exemplos do adiantamento, considerando convenções coletivas, para você entender como funciona na prática, mas cada empresa tem que avaliar a convenção coletiva que a abrange, ok? Temos N sindicatos no Brasil, o Brasil é gigantesco, então não tem como eu falar aqui que na sua empresa a convenção é X, Y ou Z. Você tem que procurar mesmo, ok? Vamos lá. Para essa convenção coletiva aqui, ó, traz que o pagamento é até dia 25 de cada mês para as empresas que têm até 100 empregados e o percentual de cálculo é 40% do salário nominal no mês vigente da competência. Mas tem uma segunda regra. Se a empresa tem mais de 100 empregados, o pagamento, que chamado de vale também aqui para essa convenção, tem que ser feito até o dia 20. Então, para as empresas com até 100 empregados, posso pagar até dia 25 de cada mês. Para empresas com mais de 100 empregados, o pagamento deve ocorrer até dia 20 de cada mês. Então, note que aqui eu tenho uma obrigatoriedade de adiantar 40% do salário do empregado. Exemplo 2. Eu tenho aqui, ó, as empresas se obrigam a adiantar a seus empregados a título de antecipação, quinzenalmente, 40% do salário que o empregado percebeu no mês anterior. Outro exemplo. Quando o pagamento de salários tiver sido efetuado por mês, tem que observar o pagamento até o 5º dia útil. Aí eu tenho aqui, ó, quando o 5º dia útil coincidir com segunda-feira, o pagamento tem que ser antecipado para o 4º dia útil. Tá vendo que são regras específicas? E temos aqui, o adiantamento será de 35% do salário nominal mensal, desde que o empregado tenha trabalhado na quinzena ou período correspondente. Então, note que cada sindicato vai trazendo regras específicas que devem ser analisadas. E a folha de pagamento versus a folha de adiantamento. Como que elas se relacionam? Essa relação é muito importante que você saiba no dia a dia. Vamos lá, se eu tenho uma folha de adiantamento, aqui eu estou falando de adiantamento da competência de junho, se estiver estipulado o pagamento até dia 20, eu pago até dia 20. Se o percentual for 40%, por exemplo, eu vou jogar 40% sobre o salário do empregado no momento do cálculo. Imagine que resultou em R$900. Essa é a folha de adiantamento que você paga, por exemplo, se for uma folha de adiantamento de junho, você paga ela no dia 20/6. E a folha de pagamento de junho? A folha de pagamento de junho, ela tem que ser paga até o 5º dia útil de julho, mas virá descontando os R$900, que foi a título de adiantamento. E na sequência de aulas aqui do curso gratuito de folha de pagamento, você entenderá um pouco mais ainda sobre folha de pagamento, folha de adiantamento. Fique tranquilo com relação a isso, mas hoje o nosso assunto aqui termina nesse aspecto com relação a essa relação, mas teremos outras aulas, teremos mais 5 aulas ainda que eu quero te apresentar essa folha de pagamento, essa folha de adiantamento e fazer essa relação. Não esquece de deixar aí ativadas as notificações para receber as próximas aulas, ok? Ou acessar as próximas aulas para você ter um conteúdo completo sobre folha de pagamento. Lembrando que no curso completo, especialista em departamento pessoal, você terá muito mais informações que eu não consigo passar para você, porque no curso completo, especialista em departamento pessoal, além do módulo de folha de pagamento, você entende todos os processos do departamento pessoal, como férias, rescisões, folha de pagamento, 13º, apuração de ponto, E-Social, DCTF Web e vários outros módulos, que o link está aqui na descrição desta aula. Então, conheça o curso completo, além de acompanhar, claro, as aulas deste curso gratuito e os outros conteúdos também aqui do canal que são relevantes. E se ficar com qualquer dúvida sobre o curso completo, pode me enviar aqui por mensagem, eu respondo todas as mensagens. E neste curso completo você tem acesso ao suporte a dúvidas. Qualquer dúvida durante as aulas você pode me encaminhar na plataforma. E na próxima aula nós falaremos de um assunto muito importante, que é a folha de pagamento, E-Social e DCTF Web. Você vai entender essa relação entre E-Social,
DCTF Web e a folha de pagamento. Não se esquece de mandar essa aula, de enviar essa aula para um amigo que precisa ter acesso a todo esse conteúdo que você até agora participou aqui comigo desta aula, que é a nossa 5ª aula do curso gratuito de folha de pagamento. Até a próxima, tchau, tchau!